Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 23, não, 24 de janeiro, sexta-feira. Boa sexta pra você, bom fim de semana. Bom, ontem eu fiz um videozinho meio biográfico, mas enfim, também um pouco necessário, né? Pelas circunstâncias aí que eu andei percebendo no canal. Gente que estava estacionada aqui e aqui não era o lugar deles, eles estavam perdendo tempo, na verdade. Fiz o vídeo biográfico, curtinho. E aí eu recebi duas mensagens que eu achei interessantes. A primeira delas é do Eduardo. André, hoje você opera o quê? Moedas? E o segundo, do Thanks L. Eu acho que é Thanks L que se fala, é isso? Falando o seguinte: já que fez um título do vídeo Quem sou eu, poderia fazer um vídeo de quais foram suas maiores porradas no mercado e as vezes que teve que parar uma operação também para parar de sangrar e explicar o raciocínio das operações para a gente. Essas duas perguntas elas estão relacionadas. Interessante, né? O que eu opero hoje, com o que eu mexo e qual foi a maior porrada que eu já tomei. E, enfim, nas vezes que eu tive que sair para parar de sangrar, qual foi o raciocínio. Tudo isso aqui está ligado. Então vamos lá. Bom, hoje eu tenho interesse só no mercado de moedas e preferencialmente coisas que não dependam no Brasil, tá? Por quê? Aí eu entro na resposta. Isso é a resposta à pergunta do Eduardo, né? Moedas. E sobretudo, se possível, né, não operando diretamente com o mercado brasileiro, né? Quer dizer, nas instituições brasileiras. Por que isso? E agora eu vou entrar na resposta à pergunta feita pelo Thanksel. Qual foi a maior porrada que eu tomei? Na verdade, não foi. Assim, na vida de um trader, você tem milhões de porradas, né? Você apanha, apanha, apanha. Nem saberia dizer, imagina, é tanto tempo, né? Tanta porrada. Mas é engraçado que a maior não chegou a ser uma porrada, mas foi uma coisa que me deixou tão puto. Você não faz ideia. Foi no vencimento de opções de setembro de 2003. Eu tinha montado uma operação naquele momento. Naquele momento, a ação mais importante do pregão, na Bovespa, era a Telemar. Era a ação mais líquida. A empresa era uma porcaria. Nem sei se existe ainda, né? Telemar. Mas era o carro-chefe, era onde tinha muita liquidez e, portanto, era onde era muito forte o mercado de opções de Telemar. Assim como foi na década de 80, por exemplo, o mercado de opções de Petrobras, né? Enfim, naquele momento era opções de Telemar. Eu montei uma operação de opções assim, você poderia me questionar se moralmente o que eu fiz na minha operação era certo ou errado. Eu acho que é certo. Mas enfim, em alguns países isso que eu fiz seria condenável. No Brasil não existe nada específico a respeito em termos de regras de mercado, né? Eu fiz uma operação chamada corner. O que é um corner? É você entrar no mercado. Eu comprei naquele momento, para você ter uma ideia, eu era dono de um terço das opções de Telemar. Eu tinha comprado todas essas opções a 1 centavo. Isso é uma estratégia que eu sempre fiz e recomendo. Compre uma opção que vale 1 centavo. Claro, compre e assim, estude o que você está fazendo, né? Não vai fazer besteira também. Não é porque custa 1 centavo que você vai jogar no lixo, mas compre uma opção que custa 1 centavo no momento certo e se esse papel explodir, vai de 1 centavo para R$ 5, que foi o que aconteceu naquele momento. Você imagina, eu tinha uma quantidade enorme de opções de Telemar naquele momento. Um terço das opções que estavam disponíveis ao mercado. Um terço dessas opções estavam na minha mão. Uma quantidade muito grande. Compradas a 1 centavo, mas que de repente foram a R$ 5 no dia do vencimento. Só que no dia do vencimento, o que eu fiz? Eu não vendi as opções.
eu fui para o exercício. Se você não sabe direito como é que funcionam opções, deve estar meio chato, né? Mas, enfim, basicamente, em outras palavras, como é que eu posso traduzir o que eu fiz? O que eu fiz foi o seguinte: em vez de ser malvado, eu fui perverso. Se eu tivesse simplesmente vendido minhas opções, eu já teria causado um dano muito grande a muita gente. Tendo levado as minhas opções para exercício, quer dizer, quero os papéis, quero as ações do Telemar, eu fui muito malvado, certo? E começou a acontecer que muita gente foi quebrando. Algumas corretoras, vários clientes, vários traders quebraram, caras grandes até quebraram. Algumas corretoras quebraram, algumas distribuidoras de valores quebraram, porque eu fui exercendo e fui comendo as garantias dadas por essas instituições, né? Chega uma hora que o cara não tem mais o que fazer. Ele fala: olha, eu já dei as garantias do cliente, já dei as garantias da corretora, agora só pode. A única coisa que eu tenho para te dar é a carta patente. E a bolsa pegava, né? Se você ganhar uma operação na bolsa, você ganhou, levou, né? Porque lá dentro tudo é honrado. Então, se você ganhar, você vai levar. E eu fiz questão. Até que chegou um certo momento, o exercício das opções ia até as 13 horas. Quando deu mais ou menos meio-dia, o sistema saiu do ar. O sistema da Bovespa saiu do ar. E eu comecei a receber telefonemas. Ó, André, para com isso, para de exercer essas opções, tal. Eu falei: por que para de exercer? Não é mercado? Não posso exercer? O que é uma opção? É um direito, né? O próprio nome é um direito de comprar. Estou exercendo meu direito. Mas, enfim, né? Na época, eu certamente machuquei quem não deveria ter sido machucado, né? E aí veio alguma ordem de alguma instância misteriosa mandando tirar a tomada do plug, né? Tira a tomada e, enfim, dá um blackout no pregão. O pregão ficou uma hora fora do ar. Parou o exercício de opções. Quando voltou, faltavam 20 minutos, mais ou menos. E a regra era a seguinte: quando acontece uma coisa dessa, a bolsa, obviamente, tem a obrigação de repor esse tempo em que ficou sem luz. Pois a bolsa, na hora que voltou, faltando 20 minutos para o fim do exercício das opções, 13 horas, a bolsa soltou um comunicado falando: olha, nós, excepcionalmente, neste vencimento de opções, nós não vamos prorrogar o horário do vencimento porque julgamos que não há necessidade. Não, esse blackout não atrapalhou as negociações. Certo? Eu fiquei enlouquecido, né? Eu entrei na hora, eu tinha uma banca de advogados que me assessorava, e, enfim, depois de muito refletir a respeito, fizemos as contas. Não posso dizer que perdi dinheiro no sentido de o dinheiro estava no meu bolso e foi embora. Isso não aconteceu. Nesse sentido, não foi a maior, por isso que eu falei, não foi a maior perda. Mas, assim, se eu tinha um pacote de dinheiro no bolso, digamos que eu poderia ter conseguido mais uns 3 ou 4 pacotes do mercado. E desde então, eu adotei para minha vida uma opinião. A partir do momento que a Bovespa não repôs aqueles minutos em que houve blackout, eu falei: tudo bem, eu não vou fazer nada contra a Bovespa, deixa assim. Mas também não vou operar mais ali. Então, desde então, para mim, as bolsas brasileiras, eu não digo a BMF, né? A BMF sempre foi uma outra história, mas a Bovespa, que sempre foi um clube de milionários filhinhos de papai, né? Como eu quebrei o ego deles, então eles ficaram putos, né? Falaram: não, me dá a bola aqui porque eu não vou jogar mais. Então aí eu cheguei à conclusão de que eu também não tinha que perder mais tempo com essa gente. Desde então, eu nunca mais mexi com ações, não tenho o menor interesse em mexer, e me concentrei em outros mercados, como por exemplo moedas, né? Não acho que... Não me arrependo da decisão que eu tomei, eu acho que, ok. Como eu disse, eu não perdi dinheiro, eu deixei de ganhar, né? Eu sei que no fundo é a mesma coisa, mas
aquilo ia virar uma briga judicial sem fim. E, como dizia o meu falecido advogado, que era um homem muito sábio, Dr. Guilherme Fiorini Filho, ele me falou naquele dia uma coisa que ele sempre falava. Ele falava: André, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Eu pensei, bom, eu vou aceitar tudo isso que se passou como um mau acordo para mim. Vai. Vida que segue. Mas desde então eu risquei a Bovespa do mapa, do meu radar, e sinceramente não recomendo a Bovespa. Se você chega para mim e falar: mas você operaria hoje? Não, de jeito nenhum. E acho que hoje em dia, muito mais do que naquela época, hoje em dia você pode abrir uma conta internacional, operar em mercados de câmbio lá fora, você pode fazer tanta coisa bacana, né? Eu acho muito mais interessante do que você negociar num mercado pequeno, cheio de donos, cheio de gente que, sabe, se você machucar o ego dele, ele tira o plug da tomada, né? Então eu acho melhor evitar, sabe, o contato com esse tipo de gente. É um mercado muito pequeno, né? O Brasil é um mercado muito pequeno. Então, isso acontece. Esse foi o maior evento, digamos assim, no qual eu me envolvi. Com relação às pequenas porradas, né, aquelas em que eu tive que realizar uma operação para parar de sangrar, como eu disse, foram tantas, muitas. O Tanksel fala que ele busca, na pergunta dele, ele busca sobretudo saber assim, qual é o raciocínio dessas operações, né? O que eu vi que me fez sair e tal. Olha, eu aprendi a operar, o meu jeito de operar é o seguinte. Vamos falar um segundo sobre biologia, tá? Vamos sair um pouco do assunto mercado. Observe uma criatura, por exemplo, como o tigre. Tá? Como que o tigre caça? Bom, o tigre ele fica isolado, ele fica dentro de uma moita, você não o vê, e ele ataca por emboscada. Ou seja, ele sempre prepara ataques nos quais o gasto energético dele vai ser muito baixo. Por quê? Porque ele trabalha sozinho, né? Como ele trabalha sozinho, então ele não tem aquela situação dos leões, por exemplo, né, em que saem 30 correndo atrás de uma zebra, cerca daqui, cerca de lá, no fim alguém pega. O tigre não tem uma equipe, então ele não pode se dar o luxo de ficar toda hora saindo correndo atrás de zebra, né? Até porque nem tem zebra, não existe tigre, mas enfim, você entendeu a ideia. Ele fica num arbusto e ele fica lá de tocaia, né? A hora que alguém passar muito perto desse arbusto, ele nhaque, ele tenta pegar. Aí você deve pensar assim, poxa, a taxa de sucesso do tigre deve ser fantástica, né? Não é. O tigre ele tem uma taxa de sucesso de aproximadamente 20%. Quando eu li isso, há 1 milhão de anos atrás, eu pensei o seguinte, poxa vida, né? O tigre ele é um animal vitorioso do ponto de vista evolutivo. Quem somos nós para dizer que não, né? Pensei, poxa, quer dizer que para você ser um vitorioso, então na verdade você não precisa caçar com eficiência de 100%. Não é disso que se trata. Eu entendi que o sucesso não é exatamente quanto que você... qual é a sua taxa de sucesso nas suas operações. O segredo está em quanto você perde quando você perde. Aí é que está o segredo. Isso que eu estou falando agora para você vale um mundo de dinheiro. E é uma coisa que cobrariam fortunas para te dizer. E nem sei se te diriam, porque nem sei se as pessoas que vendem curso disso sabem disso que eu estou falando. O segredo não está na quantidade de vezes em que você acerta. O segredo está em você perder pouco quando você perde. Você estar vivo para o dia de amanhã, para tentar de novo. E com base nisso, feitas várias contas, essa é a vantagem de ser de exatas, né? Você sabe fazer uma continha ou outra lá.
eu percebi o seguinte, que um número mágico, pelo menos para mim sempre foi, é 0,5%. Então, quando eu entro numa operação, vamos supor, como que eu faço, ou sempre fiz essa administração? Vamos supor que eu tenha lá um capital de 100 mil reais. 0,5% de 100 mil reais é 500 reais, certo? Se o meu capital de risco, não estou falando a minha casa, a minha roupa do corpo, o meu papagaio, tal, tudo junto dá 100 mil reais. Não. 100 mil reais é o dinheiro de jogo. É o dinheiro que está lá para ir para o ralo. Você não depende daquilo para comer, é para nada. É capital de risco. Se o seu capital de risco é 100 mil reais, em cada operação que você entrar, admita perder no máximo 0,5%. Ou seja, 500 reais. Deu 500 reais, cai fora. Encerra a operação, assume o prejuízo e vida que segue. Mas você vai estar vivo para tentar de novo amanhã. É isso que importa. Ah, mas e como é que eu vou fazer essa conta fechar? É muito simples. No pregão a gente dizia o seguinte, que as pessoas perdem dinheiro porque todo mundo é macho no prejuízo e é uma franga no lucro. O que quer dizer isso? O cara tá lá, entra numa operação, a operação começa a dar prejuízo, o cara começa a perder, 0,5%, 1%, 10%, 20%, 30%, 50% do capital dele, quando dá 80% ele vai, tá bom, vou zerar a operação. Aí ele tá quebrado, aí já foi, né? Ele foi muito macho pra, não, eu vou continuar, eu vou bancar, não sei o que. Foi muito macho no prejuízo. Isso quebra o cara. Por outro lado, é muito comum também, você compra um papel hoje por 1 centavo, amanhã tá 2 centavos, você já quer vender. É uma franga, né? Se caga de medo do lucro. Não, vender rápido, antes que o lucro vá embora. Tá. Calma. Avalie a situação, pensa antes. Vê se realmente é o caso, ou se ainda de repente tem fôlego para continuar, para ir mais, né? Essa gordura que você tem que deixar crescer na época do lucro é o que vai pagar aqueles prejuízos de 0,5% que você teve lá quando deu errado, né? Então você tem que ser cagão na hora de ter prejuízo e valente, muito macho na hora do lucro. Deu lucro, começou a dar lucro, de 1 centavo foi para 2, espere para 3, para 4, para 5. Claro, também não vai esperar o negócio chegar lá no 1 milhão, o cara não vende e depois do dia seguinte tá 0, né? É o que eu digo, acompanha. Tenta perceber. Aqui cai aquela história de não ter amor nem no Lula nem no Bolsonaro. Você tem que ser treinado para não ter amor às coisas. Se você quer ter amor a alguém, tenha amor às suas pessoas queridas, às pessoas da sua vida. Não a uma ação, não a um político. Esquece, isso daí você tem que botar o coração na geladeira, você tem que ser frio nessa hora. Avalie a situação, fala, olha, compensa. Se compensar, continua. Faz de conta que não é você que está naquela operação, faz de conta que você está de fora olhando. Continua, vai embora, engorda, vai ganhar um baita lucrão, e esse lucrão vai pagar todos aqueles prejuizinhos de 0,5% miúdos que você teve nas N tentativas que deram errado, e vai te sobrar uma grana no bolso ainda para você comer uma pizza no fim de semana. Essa é a ideia. É isso. O que eu tenho de interessante para contar nesse sentido são essas coisas que eu acabei de falar hoje nesse vídeo, tá bom? Então, agora é a sua vez, quero ouvir comentários, críticas, sugestões, ideias, enfim, reflexões. Eu estou à disposição, tá bom? Abração para você, até mais.